E agora vamos à entrevista do dia com Silvia Correia. Gabriel, nosso assunto hoje é política, é cidadania, porque afinal, quem é que eventualmente não se perguntou em que direção o país caminha? E para conversar conosco sobre esta e outras questões, nós convidamos o historiador Jaime Pinsky. Boa noite, professor Jaime. Boa noite, Silvia. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer. Professor, nos últimos 8 meses, nos primeiros do governo Dilma, nós já perdemos 3 ministros. 3 foram trocados, 2 deles por denúncias de corrupção, além de mais de 20 funcionários do alto escalão de um dos ministérios. A minha primeira pergunta para o senhor é se a corrupção é, então, um ingrediente estrutural da nossa vida brasileira. Infelizmente, parece que é. Nós gostaríamos de dizer que não. Mas, ao longo da história, ao longo do tempo, a gente está vendo que parece que a corrupção é um ingrediente que, infelizmente, está se tornando um pouco aceitável até. Hoje em dia as pessoas aceitam certos tipos de corrupção com muita tranquilidade. Corrupções cotidianas, grandes corrupções, etc., são aceitas tranquilamente. E apenas, e você pode ver, tanto isso é verdade, que quando as denúncias de corrupção ocorrem e que finalmente alguém perde o cargo, isso é o máximo que vai acontecer com ele, perder o cargo. Quer dizer, não acontece mais nada. Então, se essa punição fosse a máxima, não há suficiente. punições, ele continua rico, a família dele continua riquíssima, os puxa-sacos, seus assessores continuam muito bem de vida, etc. Quer dizer, o Brasil só vai realmente romper com esse ciclo de corrupção ativa e passiva quando começar a punir os corruptos. As pessoas costumam dizer que todos os países têm corrupção, é verdade, mas será que todos são tão lenientes em termos de punição para com os corruptos, como o Brasil variadas, né? Agora, professor, a impressão que eu tenho é que a gente condena a corrupção quando quem se beneficiou dela é o outro, porque quando a pequena corrupção me beneficia, no fiscal de trânsito que eventualmente não leva o meu carro com a minha carta vencida, eu não acho lá tão ruim. Tem raiz nisso, nesse nosso comportamento cotidiano? Você tem razão. Veja bem, eu uma vez escrevi um artigo falando dos diferentes tipos de corrupção. Começa com a corrupção pequena. Imagine um PM que atende uma determinada região de um bairro. Então, por gentileza, ele sempre passa na padaria, ele toma um café, ele come uma coxinha e não paga porque é uma gentileza do dono da padaria. Por outro lado, ele é mais gentil com relação a baderneiros ou assaltantes que assaltam essa padaria. Ele vai cuidar com mais cuidado. Veja bem, ele recebe o salário do Estado, ou seja, é um bem público que ele deve atender o público em geral, mas ele atende especialmente por conta daquela coxinha e do cafezinho. Então, é uma pequena corrupção. O meu colega de universidade, entende, por exemplo, que vai fazer uma palestra em algum local e pede um auxílio de locomoção. Ele recebe auxílio de locomoção, e, por outro lado, ele recebe também esse auxílio de locomoção do local em que vai receber a palestra. Então, ele é uma porcaria, às vezes é uma passagenzinha aérea de 300, 400 reais, e ele embolsa isso e fica quieto e não devolve aos cofres da universidade. São corrupções pequenas e que nós aceitamos isso como coisas normais. Eu queria sair desse assunto e entrar um pouquinho num conceito que é um conceito que o senhor trabalha com frequência, que é o de cidadania. Na verdade, essa nossa postura leniente com essa corrupção, ela implode indiretamente o nosso exercício da cidadania, entendido como nosso exercício pleno dos nossos direitos civis, políticos, sociais, enfim. E essa pergunta, o senhor vê um avanço efetivo nesses meses de governo Dilma e talvez nos últimos anos em geral, no exercício da cidadania? Não, eu vejo. Apesar de tudo, eu vejo, porque nós não podemos esquecer que tivemos até pouco tempo atrás uma ditadura. E na história do Brasil, veja bem, nós tivemos, o Brasil pertenceu a Portugal durante mais de 300 anos. Depois nós tivemos um período imperial que, apesar de alguns desavisados ou pouco cultos acharem que foi muito interessante, diferente e nos honrou muito com seus condes e duques, foi um período assim de tremenda discriminação, né? Um período em que a escravidão se manteve no Brasil. Nós fomos o último país ocidental a manter a escravidão oficialmente, etc. Entramos na Primeira República até 1930, em que pouquíssimas pessoas podiam votar.
Entra Getúlio Vargas em 1930 até 1945, logo com a ditadura de Vargas. E tivemos um pequeno intervalo, logo depois entra 64 com a ditadura. Quer dizer, a prática democrática do Brasil é mínima. Então, nós estamos... A única coisa que, como historiador, me dá um pouco de alento, um pouco de esperança, é que nossa democracia ainda é recente e nós estamos aprendendo a lidar com ela. Jovem democracia. Isso. Né? Então, nesse sentido, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma constituem um avanço, sem dúvida alguma. Você vai me perguntar, isso é suficiente? Eu vou dizer, não é suficiente. Quer dizer, a criação do real, por um lado, e o atendimento aos miseráveis de outro são coisas extremamente importantes, mas são insuficientes. O Brasil está numa situação boa em termos mundiais? Está. Contudo, se ele não se aproveitar desse momento que é especial, tanto demograficamente como economicamente, o Brasil terá perdido o bonde da história. E qual é o passinho que a gente ainda tem que dar, mais urgente, na sua opinião? Passos, são inúmeras as reformas estruturais, mas claro, a mais premente, a mais imediata. Sem dúvida alguma, a educação. Quer dizer, o nosso sistema educacional é um sistema que não atende às nossas necessidades. Nós não estamos preparando nem cidadãos e nem pessoas com qualificações suficientes para um país moderno. As nossas escolas têm um nível muito baixo em termos internacionais. Nós não somos competitivos definitivamente com pequenas ilhas de exceção, de excelência, né? De excelência e de exceção mesmo. Nós não somos competitivos e nós deveríamos ter aproveitado e podemos ainda aproveitar, mas para isso seria necessário uma revolução no sistema educacional que os ministros e, pelo visto, os governos não têm coragem de tomar. Professor, eu agradeço muito a sua presença, os seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer muito grande e disponham. Obrigada, boa noite.